Bom dia, estamos aqui na 17ª edição do Winter Show, maior evento técnico de cereais de inverno do Brasil, realizado anualmente pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, FAPA, na empresa Agrária, localizada no distrito de Entre Rios, município de Guarapuava. O objetivo desse evento é difundir informações de tecnologias relacionadas às principais culturas de inverno. Bom dia, estamos aqui com a Viviane Schisler, gerente agrícola e social da Agrária. Viviane, o que você nos diz assim, que os participantes podem esperar desse novo formato de evento? Então, na verdade, foram adequações que foram necessárias para o evento de hoje, desse ano, em função da pandemia. Então, na verdade, a visita aos expositores, ela se manteve preservada. Então, os visitantes, eles podem visitar os nossos expositores, as empresas de químicos, as empresas de máquinas e todas as demais empresas durante todo o dia. E a diferença foi de que as palestras, que sempre aconteciam aqui na própria FAPA, hoje estão acontecendo de forma online e digital. Então, os interessados podem assistir as palestras online, só fazer o cadastro no site do Winter Show e assistir, elas vão ficar disponíveis um tempo depois. Então, foi uma adequação importante para evitar um pouco a aglomeração. E, Viviane, qual a importância do Winter Show para o desenvolvimento de cereais de inverno e qual o papel da pesquisa, da FAPA, nesse desenvolvimento desses cereais? Então, o Winter Show, ele está na sua 17ª edição em 2020 e é o maior evento de cereais de inverno do Brasil. Então, nós estamos numa região que tem essa possibilidade do plantio de cereais de inverno. E qual é a importância do evento? É divulgar todas as pesquisas que são feitas pela FAPA para os cereais de inverno, tanto cevada quanto trigo e outros cereais, para que o cooperado e a comunidade e os agricultores em geral tenham oportunidades de aumentar a produtividade, de ter manejos mais adequados e de ter informações técnicas mais atuais e precisas a respeito dessas culturas. A importância da pesquisa da FAPA. A FAPA tem como objetivo fazer pesquisas em diversas áreas e o grande carro-chefe são também os cereais de inverno com a apresentação de novas cultivares. E qual a importância desses cereais nas propriedades agrícolas e quanto à sustentabilidade, rentabilidade? Isso, então, aqui na região, em Entre Rios, mais especificamente na cooperativa agrária, nós temos o Departamento Agrária Malte, a indústria, e ela, na verdade, absorve toda a produção de cevada da região e tem um moinho de trigo que absorve a plantação e o cereal trigo. Então, ela é de grande importância porque nós conseguimos verticalizar a produção e a industrialização desses cereais e também em função da rotação de cultura no campo e do manejo outonal e do manejo de inverno. Então, assim, são culturas importantes e que precisam ser valorizadas pelo agricultor. Ok. Gostaria de agradecer, Viviane, por conversar conosco. Obrigada. Obrigada a vocês. Olá, a gente está aqui com o senhor Juliano Luiz de Almeida. Ele é pesquisador na área de trigo na FAPA. Juliano, bom dia. Qual a importância do trigo para a cadeia produtiva no Brasil? Na cadeia produtiva da alimentação. Isso. Ela é muito importante. Veja, o Brasil ele consome em torno de 10 a 11 milhões de toneladas. Agora, durante a pandemia, tem até cresceu um pouquinho, está chegando bem próximo de 11 milhões de toneladas. E nós aqui no Brasil, principalmente os 3 estados do sul, eles produzem somente a metade. Esse ano, se a safra for boa, talvez vai ser até um pouquinho mais da metade. Mas todo ano nós temos que importar metade do trigo que todo brasileiro consome. E devido à alta do dólar, esse trigo importado está custando muito. E está puxando inclusive os preços internos. Então você imagina assim todo o impacto que isso tem para a cadeia alimentar do pessoal que come trigo, né, de todos os produtos de trigo. Veja que a farinha de trigo vai aumentar de preço, o preço do pão vai aumentar e o preço de macarrão e de todos os produtos vai aumentar, porque não tem outro jeito, entende? Com esse dólar nesse patamar, realmente vai aumentar bastante. Então a importância do trigo ela é fundamental para o controle de inflação, para a segurança alimentar de todos os brasileiros. Ok. Juliano, no passado, o trigo brasileiro ele tinha uma qualidade questionável, certo? Você julga que hoje o trigo brasileiro ele já está
chegou à qualidade da demanda do mercado? Em grande parte, sim. Então, veja, lá no passado, no tempo ainda lá do Collor, o que aconteceu, as compras de trigo, elas deixaram de ser do governo, antes era todo o governo, comprava todo o trigo, misturava tudo e distribuía e revendia aos moinhos. Desde o tempo do Collor, então, o Collor, ele liberou isso. Ele falou, ó, cada um compra de onde quiser. E o governo não comprou mais trigo. Então, a partir daquele ano, veio essa impressão que o trigo brasileiro era ruim. Na verdade, ele não era ruim, na verdade, ele não era focado para os diferentes nichos de qualidade. E a primeira coisa, então, que aconteceu é que os moinhos deixaram de comprar, em grande parte, os trigos aqui do Brasil e começaram a importar muito trigo, porque na época valia a pena. E a qualidade, naquela época, era basicamente o que a gente chama era um trigo doméstico, era um trigo para fazer um pão fraco, que em grande parte o mercado satisfazia. Aí, com o passar daquele tempo, e eu vivi bem aquele tempo, que foi bem assim o início da minha carreira aqui, todos os programas de melhoramento focaram para fazer um trigo de melhor qualidade, principalmente pensando no mercado de panificação. Então, hoje, todos esses trigos que vocês estão vendo aqui, com exceção dos trigos básicos, que é uma outra história que eu vou falar um pouquinho mais tarde, eles foram focados, então, para fazer um pão melhor. Esses trigos hoje, de panificação, eles são tão bons quanto qualquer trigo argentino. São trigos assim que fazem pães ótimos, entende? Pão que cresce, um pão de qualidade boa, com crocância e tudo mais, bem de acordo com a qualidade que o brasileiro quer. Esse trigo, para panificação, ele faz em torno de 55% do mercado de consumo de trigo no Brasil. Então, trigo para isso hoje nós temos. Um outro segmento, tem um segmento também de macarrão, que é um segmento que nós não atuamos aqui na cooperativa, e tem um segmento do trigo para biscoito, que é um segmento onde a cooperativa atua de uma maneira bastante atuante, com os trigos básicos, e também o segmento do trigo melhorador, que é basicamente para fazer panetone e pães industriais. Esses pães aí que você compra na gôndola do supermercado. Então, veja, hoje o mercado está bem mais segmentado. E não digo muitas, né, mas cooperativas como a agrária procuram, então, segregar toda a produção. O que é todas as cultivares que são de trigo-pão vão para um determinado silo e vão ser moídos em separado. Os trigos que são básicos para fazer biscoito, que são duas cultivares que estão até aqui, também as duas podem ser misturadas e elas vão fazer farinha só para fazer biscoito. E o trigo melhorador também. Então, o trigo melhorador ele é somente para ser vendido para fazer panetone e pães industriais. Então, o mercado hoje ele evoluiu muito e principalmente assim para indústrias que precisam certificação, indústrias que precisam de um trigo seguro. Ele só consegue de empresas como a cooperativa agrária, que consegue então fazer desde o melhoramento, toda a segregação na recepção dos grãos e toda a moagem segregado, somente uma empresa como a cooperativa. Existem outras empresas no Brasil, mas a agrária consegue fazer isso também. Ok. Juliano, e qual que é a sua perspectiva para o trigo no Brasil? O trigo está num momento delicado, né? Porque veja, aumentou, na nossa região não se planta milho safrinha. Hoje em dia não chamam mais de milho safrinha, chamam de milho segunda safra. Então nessas regiões, sudoeste do estado, entrando no Mato Grosso do Sul, grande parte do norte do estado do Paraná, o pessoal pratica o cultivo do milho segunda safra, que é o concorrente direto do trigo. Então veja, isso não existia no passado e hoje então o pessoal pensa muito bem, porque o milho está num preço muito bom, já o pessoal aprendeu a plantar milho durante o inverno, então o milho é um concorrente forte. Na nossa região, o concorrente mais forte é a cevada, porque a cevada tem uma produtividade um pouco melhor e o preço, devido à indústria que ser a nossa maltaria ser a principal indústria da cooperativa, a cooperativa consegue fazer um preço um pouco melhor para os nossos cooperados. Quando comparado com o trigo é preço de mercado.
A agrária não pode pagar muito mais pelo trigo do que o mercado fora paga, porque senão quebra o moinho de trigo, entende? Por isso que a gente tem que buscar esses nichos de mercado. Então, para te responder a pergunta, o trigo está num momento delicado e que ele vai ter que ter assim, algum tipo de incentivo, algum tipo de política que estruture melhor o preço dele, porque senão o cooperado vai dar preferência para plantar outras coisas. O que os agricultores não podem esquecer é que se eles só plantarem milho safrinha, ou se eles só plantarem cevada sobre cevada, milho sobre milho, você começa a aumentar o problema de doenças. Você começa a praticar o que nós chamamos de monocultura. Então, no verão, sempre soja, e no inverno, ou é sempre milho, ou é sempre cevada. Você, com o passar do tempo, você vai trazendo problemas com relação a doenças, tanto na soja quanto nos outros cereais. Ok. E em relação às principais dificuldades, quais são as principais dificuldades em relação à técnica, logística, dificuldades econômicas, em que a pesquisa pode ajudar nisso? Bom, com relação às cereais de inverno, um dos principais problemas são relacionados a micotoxinas. Micotoxinas são fungos que são produzidos nas espigas das plantas e eles são as diferentes micotoxinas elas podem causar diferentes danos, tanto para humanos quanto para animais. Então essa é uma resposta que tem que vir da pesquisa, porque é um problema que ocorre no campo. Não é um problema que ocorre no silo ou dentro da indústria, ele já vem de dentro do campo. Então esse é um desafio que tem que ser resolvido com genética. Um outro desafio que tem que ser resolvido com genética é a questão da germinação na espiga. Germinação na espiga é o seguinte, o trigo está pronto para colher, mas começa a chover, o agricultor não consegue entrar na lavoura e o trigo começa então a emitir uma radícula. Quando o trigo imita essa radícula, ele começa a degradar o amido que está lá dentro e o pão já não cresce bem, entende? Então, o nome desse que mede, isso aí é o número de queda, ou falling number em inglês, em que se pega muita chuva, o número de queda vai muito para baixo e esse trigo não serve mais para fazer pão. Fica um pão abatumado, dentro do interior do pão tem mais células enormes, assim, você nem consegue passar a manteiga. Então esse é um problema bastante sério e ele também é resolvido com genética. Tem trigos que bastam um pouco de chuva já para começar a germinar. E tem trigos, como a maioria dos trigos que são cultivados aqui na região, eles têm uma boa tolerância à germinação na espiga. Então existem outros, mas esses dois são os principais problemas de qualidade relacionados então à segurança alimentar, relacionados à qualidade de produto que eu lembro que são resolvidos com a genética. Juliano também, além do trigo, ele é pesquisador da aveia. Juliano, como que é a utilização da aveia no Brasil? Certo. Nós temos dois tipos de aveia aqui no Brasil. Nós temos a aveia branca, conhecida cientificamente como avena sativa, e a aveia preta, que se chama avena estrigosa. A aveia preta, que é a avena estrigosa, ela serve basicamente somente para cobertura do solo e também serve para forragem, para plantar, para fazer forragem. O grão dela é muito pequeno e daí ela não serve nem para alimentação humana nem para alimentação de animais. Já a aveia branca, a avena sativa, que é essa que você está olhando aqui na nossa expressão, ela pode ter uso tanto para animais quanto para humanos. E também ela serve para questão de cobertura do solo. Então ela tem um número de utilidades, de uso bem maior do que a aveia preta. Então veja, no caso da aveia branca, ela pode ser para consumo humano. Isso então são essas aveias aqui que nós estamos mostrando aqui, essas três que estão aqui. Elas têm um grão maior, um peso de hectolitro maior e ao serem vendidas para a indústria de alimentação humana, eles descascam essa aveia, eles põem um jato de ar quente e esse jato de ar quente eles vão inativar uma enzima chamada lipase que degrada a gordura. E degrada essa enzima que degrada a gordura. Logo, a gordura da aveia não vai rancificar. A rancificação é aquela característica que quando você come um produto parece que você está comendo sabão. Isso quer dizer que a gordura foi degradada e aquele produto já está estragado. Então, no caso da alimentação humana, essa aveia ela tem que sofrer esse processo de
de temperatura, para que ela dure mais tempo na prateleira, para que tenha um tempo de prateleira maior. E depois, finalmente, ela é flocada. Flocada é basicamente você pegar um grão, passa um rolo, daquele grão já estabilizado, que já sofreu essa temperatura, e dele pode ser flocos grossos, flocos finos, flocos médios, ou o farelo de aveia, que tem esse apelo nutricional muito bom, que é um produto que tem alto teor de fibra alimentar solúvel e insolúvel. Aí a aveia também, o grão dela pode servir para animais, principalmente cavalos, é muito famoso o grão de aveia para cavalos, mas também ele serve para bovinos. E esse grão de aveia, ele também pode servir então para plantar e fazer o pastoreio. Então existem cultivares como essa aqui, a Fapa 2, que ela é de forragem, ela é uma aveia branca forrageira. Isso quer dizer que ela sofre diferentes cortes, ela pode ter diferentes cortes, e ela também pode ser feito um corte só e feito silagem, tá? Então, no caso da aveia branca, ela tem uma utilização muito maior. Juliana, você como pesquisador, pode dizer pra gente quais as dificuldades no cultivo da aveia e como que a pesquisa pode ajudar nessas dificuldades? A tua pergunta é boa. Então veja, o maior problema da aveia é que ela está concorrendo nessa região aqui, ela concorre com o trigo, ela concorre com a cevada, porque é na mesma época de semeadura. Entretanto, ela é uma vantagem porque você pode rotacionar com ela. A principal problema que ela teria é a questão de preço, porque o trigo e a cevada, principalmente a cevada, vale muito mais do que a aveia, porque o número de compradores de aveia para grão é muito menor, sabe? São poucas as indústrias que a gente tem. Hoje, se você vai no supermercado e vê farelo e flocos de aveia, você vai ver uma grande quantidade de marcas, mas se você olhar atrás, o fabricante são 2 ou 3. Eles pegam, processam, empacotam e levam. Então, o número de compradores é muito pequeno. A questão também de cavalo, né? Então, o mundo do cavalo é um mundo um pouco complicado, né? Então, às vezes você vende, você não tem certeza se vai receber ou não. Então, é complicado isso, sabe? Então, no caso da cooperativa agrária, a gente tem preferência de produzir aveia para vender para uma indústria grande. É uma indústria que está preocupada em pagar certinho, todo esse tipo de coisa. Aí, respondendo a tua pergunta, é a questão da qualidade do grão, né? Esse grão que vai para a indústria para fazer floco, ele tem que ter um alto peso de hectolitro, um pH, como a gente chama, acima de 50, para que você consiga fazer um floco bonito, que esse floco pode fazer tanto o floco grosso quanto o fino, que tenha um bom rendimento também do farelo de aveia. Então, nesse caso específico, o que a gente procura fazer é usar cultivares, como é o caso dessas duas, o Orrécia Altiva e o Orrécia Monarca, que tem um alto peso de hectolitro. Nós tentamos atuar por aí. Um outro problema que ocorre com frequência na aveia é a questão do acamamento. Então, quando as aveias deitam ao sol, então se a aveia cresce demais, ela deita, o grão não enche direito, começa a ter problema de insetos, começa a ter problema de micotoxinas. Então a gente também procura cultivares geneticamente mais baixos, para que não ocorra o acamamento, e ocorra mais forte também. Então. Juliana, você trouxe pra gente aqui um gráfico que mostra a maior concentração de produção de aveia, certo? Ela é mais concentrada na região sul, isso? 95% da aveia branca produzida no país estão nos 3 estados do sul. Existe um pouco de produção até no Cerrado brasileiro, mas daí é já nessa condição irrigada. Tá? Agora, uma produção de aveia comercial são nesses locais aqui. Até 20 anos atrás, o Paraná era o principal estado produtor de aveia branca, mas daí esse pessoal aqui do norte do Rio Grande, indo até Missões, eles começaram a se especializar em aveia também, porque também naquela época o principal comprador de aveia flocos ficava aqui em Porto Alegre, que era a indústria Quaker. Hoje, por incrível que pareça, a fábrica da Quaker fechou e eles arrendam uma indústria aqui no Paraná. Arrendam não, eles têm um acordo lá e essa indústria chamada SL Alimentos, que é de Mauá da Serra, eles fazem aveia para Quaker, fazem aveia para Nestlé, fazem aveia para quase todo mundo, para Yoki também. Então, como eu comentei no início,
Esse é um problema, é um comprador. Quando você concentra o número de poucos compradores, eles meio que mandam no mercado, né? Mas de uma maneira geral, a produção aqui continua muito forte. Então, além deles tentarem atender pequenas indústrias que existem aqui no interior do Rio Grande do Sul, eles utilizam muito na pequena propriedade, na produção de leite, na produção animal. Também tem também consumo de cavalo. E aqui essas nossas produções aqui também atendem um pouco desse consumo interno das pequenas e médias propriedades, mas grande parte vai para essa indústria aí que fornece as maiores marcas de aveia hoje, saem de dentro dessa indústria. Muito obrigada, De Juliana. nada. Bom dia, estamos aqui com o senhor Noemir Antoniazzi. Noemir, conta pra gente qual a importância da cevada na cadeia produtiva brasileira. Hoje a cevada como cultura de inverno para a nossa região é a espécie de maior valor econômico e de maior importância em termos de área e principalmente em termos de rentabilidade para o produtor. Nós nos especializamos nessa cultura em termos de desenvolvimento de novas variedades adaptadas à nossa condição de clima e solo, e desenvolvemos uma tecnologia de cultivo adequada para essas cultivares. Com isso, nós conseguimos melhorar a produtividade no campo, que isso traduz em maior rentabilidade para o produtor, e ao mesmo tempo melhoramos a qualidade, que também isso resulta num ganho na indústria que é valorizado ao cooperado também. Então, graças ao incentivo da própria cooperativa, que tem a indústria e que precisa de matéria-prima local com qualidade, aí a pesquisa teve que andar junto, até muitas vezes à frente, para desenvolver essas demandas. E hoje eu diria que a cevada tem importância por conta do interesse que o produtor apresenta em relação ao seu cultivo, por uma necessidade da indústria num primeiro momento, mas principalmente pela rentabilidade que hoje proporciona ao produtor. Claro que se houvesse a indústria e se o produtor não teria um ganho significativo para plantar essa matéria-prima, que é a cevada, certamente ele iria pensar duas vezes antes de chegar a essa definição. Mas como é atrativo para o produtor e a indústria precisa desse produto, aí deu interesses de ambas as partes, e hoje nós somos aqui a região de Guarapuava está concentrada a maior área de plantio de cevada. Guarapuava é a capital paranaense da cevada, graças ao apelo que tem, principalmente por causa da indústria estar aqui próxima. E isso faz toda a diferença em termos de logística, de transporte, de recepção, de armazenagem e todo o processo da cadeia produtiva. Noemir, a cevada ela pode ser cultivada em qualquer região do Brasil? Ela se adapta bem a todos os climas? Não. A cevada é diferente do trigo, tem uma limitação de altitude, e a altitude ela carrega consigo as temperaturas menores altitudes, temperaturas mais altas. E isso prejudica principalmente a qualidade da cevada. Hoje nós limitamos a 700 metros de altitude, tem que ser acima disso, justamente para ter qualidade. As regiões mais baixas tendem a ter uma temperatura mais elevada, ter uma qualidade de grão inferior, principalmente no tocante a teor de proteínas. Isso é um pecado mortal para a qualidade da cevada, que aí seriam para outros usos, outros destinos, que seriam alimentação humana e principalmente ração animal. Então hoje está bem delimitada essa área do sul do Brasil, uma parte centro-sul do Paraná, Santa Catarina, região central,
E o Rio Grande do Sul tem duas regiões aptas. Uma é bem ao sul, na divisa com o Uruguai, e a outra mais no Planalto, aí norte do Rio Grande do Sul. E aí se limita a essas situações em função da condição de clima. E qual que é o perfil do produtor que está apto a cultivar a cevada? A cevada é uma cultura bastante delicada, vamos dizer assim, e muito exigente. Então, tudo que for feito de bom ela mostra positivamente, mas as deficiências também são visíveis na cultura da cevada. Aqui os nossos cooperados, eles têm um DNA bem configurado para o plantio de cevada por conta da tradição, né? Já vieram da Europa. Aqui no Brasil também encontraram muitas dificuldades, principalmente com relação à adaptação da cultura. E hoje nós cultivamos cevada há 50 anos e já se aprendeu muito ao longo desse período. Mas não é para qualquer um, não, por conta dessas exigências da cultura. E quais são as suas perspectivas futuras para a cevada no Brasil, seja em crescimento de área quanto crescimento de produtividade? Bom, a área ela depende muito da necessidade de demanda por parte das indústrias que processam a cevada e transformam em malte. Então isso é uma condição que limita. Hoje nós temos ainda espaço para crescer. E a produtividade ao longo dos anos, nesses 50 anos, ela aumentou 4 vezes, vamos dizer assim. Lá no início, na década de 70, se produzia 1,5 tonelada de média, né? Hoje nós consideramos uma média factível, aí 4,5 toneladas, com anos bons chegando a 5,5, que foi o máximo que nós produzimos. Então a evolução de produtividade foi bem significativa, não se conhece nenhuma outra cultura que teve esse mesmo avanço em termos de produtividade, mas juntamente com o avanço da produtividade, o crescimento da produtividade, veio também a melhoria da qualidade. É significativa também essa evidência do aumento e da melhoria da qualidade. Hoje nós não perdemos por cevada importada. A nossa cevada, claro, ela é muito dependente das condições climáticas ainda, principalmente sob falta de chuvas, mas eu diria que nos anos ruins, assim mesmo, nós temos uma produtividade significativa aí ao redor de 4 toneladas, coisa que nos anos ruins nós não produzíamos nem meia tonelada. Associado a isso, nesses anos de clima menos favorável, nós também já desenvolvemos tecnologia de cultivo para ter um impacto menor na qualidade. Perde-se menos em produtividade e se consegue ainda ter uma qualidade razoável, coisa que no passado não era possível. E em termos de dificuldade, quais as principais dificuldades, sejam elas técnicas, logísticas, econômicas, que a cultura tem e como que a pesquisa ela pode ajudar para resolver esses problemas? Hoje eu diria que a cevada ela se consolidou no nosso sistema de rotação de culturas. Ela se encaixa bem dentro do período de inverno, porque se colhe a cevada pelo menos uma semana, 10 dias antes do trigo. Isso tem permitido o escalonamento do plantio da soja, o escalonamento da colheita da cevada e do trigo, e principalmente essa rotação de culturas com algo no inverno que seja rentável para o produtor é melhor do que plantar uma cobertura. Então, eu diria que temos problemas, sim, em alguns anos de remuneração, não é o caso de recentemente, que os 2 últimos anos foram bem interessantes em termos de remuneração para o produtor. Outro problema é quando nós nos deparamos exatamente com condições climáticas desfavoráveis. Hoje,
o prognóstico climático e as perspectivas de clima futuro, elas são mais ou menos confiáveis, mas ainda muito mutáveis. E aí o produtor ele tem um certo receio de que esse possível ganho que ele possa ter com a cultura da cevada, um clima completamente desfavorável pode trazer isso para um prejuízo inclusive. Então teve anos no passado que o maior entrave foi o alto desembolso do custo de produção associado a uma produtividade e qualidade inferior. E aí não trouxe rentabilidade para o produtor e ele, consequentemente, diminuiu sua área de plantio. Mas hoje, com o advento da tecnologia e da genética melhor adaptada, já é possível se ter um melhor resultado mesmo naqueles anos desfavoráveis. Ok, interessante. Noemir, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado por participar conosco. Fique à vontade.